a mais um podcast com a Bíblia Fácil com Lorena Porto. Nesse podcast nós vamos falar sobre os famosos carvalhos de Moré e os carvalhos de Manre. Duas das paradas de Abraão em Canaã aconteceram em lugares que usavam como referência carvalhos. Uma delas fica em Siquém e a outra em Hebrom, onde o patriarca permaneceu por muitos anos. Nessas duas cidades, a Bíblia faz referências aos carvalhos. Em Siquém, nos carvalhos de Moré, e em Hebrom, nos carvalhos de Manre. Mas por que citar esses carvalhos é tão importante? Na época dos patriarcas, e estamos falando em algo perto do século 20 a.C., essa data ainda é muito questionada, mas essa discussão fica para outro momento. Era comum uma grande árvore destacar os lugares sagrados. Essas grandes árvores tinham uma aura mística para os antigos, justamente pelo seu grande porte e por sua longevidade. Alguns lugares foram tão importantes que se tornaram famosos, tanto que eram pontos de referência para viajantes como Abraão, mas principalmente eram pontos de peregrinação para pessoas da região. O Carvalho de Moré era um famoso santuário pagão na região central de Canaã e ficava muito próximo à cidade de Siquém. Siquém quer dizer ombro, uma alusão à serra em uma extensão entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, que estavam separados por uma distância de somente 3 quilômetros. Neste vale foi construída a cidade de Siquém. O Monte Ebal, com 1.015 metros acima do nível do mar, a 52 quilômetros ao norte de Jerusalém e 10 quilômetros ao sudoeste de Samaria, está numa posição importante dentro do território de Canaã. O nome Ebal significa descoberto, sendo uma montanha rochosa com escarpas e sem vegetação. Moisés deu a ordem para o povo colocar a lei do Senhor em pedras pintadas de branco sobre o Monte Ebal, e é neste lugar que o povo deveria escolher entre a bênção e a maldição. Outro nome que compõe o Vale de Siquém é o Gerizim. Com cerca de 900 metros acima do nível do mar, seu nome significa terra estéril. Junto com Ebal, formam o vale. Era no Gerizim que as bênçãos sobre as tribos deveriam ser pronunciadas, enquanto a Arca da Aliança ficava entre os dois montes. Siquém também foi um lugar em que Josué pronunciou sua última exortação ao povo. Ali, o reino foi dividido, o que deixou uma forte marca na comunidade samaritana que ainda reside ali. A cidade era um lugar sagrado para os samaritanos, porque era o local em que adoravam. É em relação a esse monte que Jesus discute com a mulher samaritana ao lado do poço de Jacó, que ficava aos pés do Monte Gerizim, próximo a Siquém. Hoje, Siquém se chama Nablus. Escavações foram realizadas na antiga cidade de Siquém e foram encontrados restos de um grande muro ao redor da cidade, datando do Bronze Médio. No muro foi encontrada uma porta onde provavelmente Amor consultou os anciãos quando do acordo com Jacó e seus filhos. Perto dali foi desenterrado um grande templo identificado como Baal-Berite. A cidade de Siquém parece ter sido uma cidade sagrada por muitos séculos, não somente para os cananeus, mas também para os israelitas. O texto bíblico afirma que era um lugar santo de Siquém, no Carvalho de Moré, segundo a Bíblia de Jerusalém. Siquém e Betel eram paradas comuns para os viajantes e ficavam na região central montanhosa. Por algum motivo, a região de Siquém tinha um status religioso superior. Grandes carvalhos eram usados como lugar sagrado e vemos isso ao longo da Bíblia, com pessoas fazendo sacrifícios em árvores e postes sagrados. Moré é provavelmente um particípio do verbo yará, ensinar, o que leva a pensar que Moré quer dizer mestre. As palavras são correlacionadas, por isso muitos estudiosos afirmam que Moré quer dizer mestre. O Carvalho de Moré talvez seja o mesmo lugar do Carvalho dos Adivinhadores do livro de Juízes, e ficava no lugar de destaque numa pequena colina. Sabemos que os carvalhos marcavam esses lugares sagrados, provavelmente por serem árvores majestosas.
Pode ser que nesse lugar os adivinhos viriam praticar sua magia. Moré, querendo dizer ensino ou mestre, era um lugar apropriado para receber instruções divinas e praticar sua magia. Talvez seja nesse carvalho que Jacó tenha enterrado os ídolos do seu novo clã. E no mesmo lugar houve o episódio de Abimeleque em Juízes. Em Siquém foi erguido um altar que continuou sendo importante para os israelitas ao longo de toda a sua história. É possível que os cananeus já tivessem erguido altares neste lugar antes de Abraão. O patriarca teria sido só mais um entre tantos. Depois de passar por Betel, Abraão foi para o sul e estabeleceu-se em Hebrom, cerca de 46 quilômetros de Betel, aproximadamente 2 dias de viagem. Hebrom ainda pertencia à Cordilheira da Judéia, com uma altura de 972 metros acima do nível do mar, e era a cidade mais alta de Canaã. Ficava na junção das principais estradas da região. À volta de Hebrom havia oliveiras, parreiras, fontes, poços e pastos, ou seja, uma região bastante fértil e muito boa para Abraão permanecer. Seu nome significa aliança, talvez uma referência ao acordo de Abraão com os amorreus. Ali, Abraão construiu outro altar. Algumas traduções trazem como carvalhos de Manre ou carvalhos de Manre no plural, e outras chamam de planície de Manre. É provável que fosse um bosque de carvalhos com grande significado religioso para a população. A caverna de Macpela, onde os patriarcas foram enterrados, fica muito próximo à cidade antiga. O nome Manre aparece também dado a um homem que era aliado de Abraão na Guerra dos Reis do Norte, quando levaram Ló prisioneiro. As cidades da planície, Sodoma, Gomorra, Admá, Zoar e Ziboim, são atacadas e muitos prisioneiros feitos. O texto relata que Abraão vivia próximo do carvalho de Manre, em Hebrom. Esse capítulo esclarece que Manre era o nome do aliado do patriarca, provavelmente um importante proprietário de terras. Outros 2 aliados também são mencionados, Escol e Aner. Não sabemos quando Abraão estabeleceu aliança com esses homens, ou mesmo o porquê. Manre provavelmente deu nome ao lugar perto de Hebrom. Escol é o nome de um vale perto da cidade de Hebrom, e Aner quer dizer jovem. O tipo de aliança, porém, é bastante clara. É uma aliança de ajuda e proteção mútua. Se qualquer um deles precisasse de socorro, os outros viriam em seu auxílio. O pagamento é feito pelos despojos conquistados na vitória. Abraão juntou 318 homens da sua casa e, junto com outros 3 aliados, perseguiu e destruiu os reis Anrafael, Arioque, Kedorlaomer e Tidal em algum lugar ao norte da cidade de Damasco, depois de lhes infligir grande derrota próximo à cidade de Dan. Os carvalhos usados como santuário pagão não foram os únicos ao longo da história de Israel. Por séculos, os reis de Judá lutaram contra a população que fazia sacrifícios nos bosques e levantavam postes ídolos como uma imitação de árvores, além de prestarem cultos nos lugares altos. Grandiosas formações, sejam de rochas ou de árvores, sempre fascinaram o ser humano e foram relacionadas com os ídolos. Os mesopotâmicos passaram a fazer grandes construções de tijolo e pedras imitando essas montanhas e que são chamados de zigurates. São construções em forma de montanha artificial com o templo no topo para que os deuses pudessem descer e se relacionar com os homens. Os egípcios haviam começado a fazer seus grandes túmulos para estarem mais perto dos deuses na vida após a morte. Os hebreus somente seguiram a idolatria dos outros povos, infelizmente. Você encontrará o texto completo lá no blog. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as novidades. Até a próxima!